Olá a todos, vamos para os finalmente. Agora uma parte bastante importante, a parte de inclusão das citações e como gerar as referências bibliográficas de maneira automática. Essa é aquela parte que os alunos mais gostam quando a gente apresenta nos treinamentos. Eu fiz o seguinte, para facilitar, eu dei uma revisada aqui nas minhas referências na minha biblioteca, espero que vocês façam o mesmo. Quando for no ato de produzir algo definitivo, verdadeiro, tentem aprimorar o máximo possível as informações descritivas dos elementos todos, lá aqueles campos das referências. A maneira como isso está aqui descrito é exatamente como vai aparecer lá na criação da referência no formato ABNT 6023. Eu tive aqui a preocupação de editar todos os campos, pelo menos os essenciais, que aparecem lá na referência, autor, nome da publicação, se for um periódico, se for uma tese, o nome do autor, a universidade onde foi publicada, o ano, os materiais que a gente acessou online, botar os endereços, o URL, porque tudo isso aparece lá no final do documento. Os documentos que tiverem DOI, incluir o DOI e assim por diante. Tá bom? Então assim, eu reduzi aqui a minha biblioteca, mas desses elementos que estão aqui, eu tentei colocar eles o mais fiel possível dentro dos elementos descritivos. A gente vai precisar instalar uma ferramenta paralela que é eles o chamam de Mendeley Site. Então tá aqui, o Mendeley Site para o Word, tá? Vocês podem fazer essa instalação tanto aqui, esse aqui é o Reference Manager, né, um aplicativo instalado na minha máquina, eu posso clicar tanto aqui, tá? Instalar o site para o Word e ele vai me direcionar para uma página para eu fazer essa inclusão, ou eu posso entrar lá no mendeley.com, na minha logado, na minha conta, na minha biblioteca, enfim. Deixa eu fazer aqui o sign in rápido. Fiz o login aqui na minha conta e aqui, se vocês perceberem, arrasta um pouco para baixo a página, tem aqui uma página de downloads, aí vocês podem fazer por aqui também, outro caminho, ó. O Citation Plugin. O Reference Manager vocês fizeram lá no início, o Web Importer depois e agora o Citation Plugin. São esses três produtos que o Mendeley trabalha em conjunto. Então, o Reference Manager é a biblioteca completa, a gestão da biblioteca. O Web Importer é o plugin do browser, que a gente vai usar, à medida que a gente for navegando, a gente vai baixando os metadados. E o plugin de citação para finalizar as referências, né, no produto final lá no Word. Tá? Quem por alguma razão não usar o Word, dá uma olhada, eu incluí nas referências anteriores, em alguma aula lá inicial, os sistemas operacionais e os editores de textos compatíveis com o Mendeley, essa versão atual, tá? Eu acredito que pelo menos as versões do Word, sei lá, de 2010 para cá sejam compatíveis e o LibreOffice, tá? Quem usa Mac vai ter que ter aquela versão do Word pro Mac, tá? Ele acho que ele só funciona nesses dois sistemas, né? Tipo, ou Windows Word, ou usando o LibreOffice, ou quem usa o iOS tem que ter uma versão do Word nativa pro Mac. Agora, para além disso, aí também tem uma coisa um macete, assim, eu estou usando uma máquina relativamente velha, um laptop velho, mas eu acabei já migrando na verdade eu uso até o Google Doc, o Google Drive mais, mas para esse caso específico, eu posso usar a versão do Office Online, daquele Microsoft 365, que até muitos alunos passaram a usar depois da pandemia, porque o FRJ tinha lá um pacote que você usava gratuitamente, não sei se isso está vigente ainda, mas os alunos acabaram incorporando esse tipo de aplicativo nativo nas suas rotinas. Então, eu estou sugerindo que, mesmo quem não tem as versões novas do Word, eu acho que é mais prudente, de novo, usar a versão do Office Online. Eu acho que é mais fácil usar, tá? Aí é o seguinte, vocês podem clicar tanto aqui, a partir do Reference Manager, na parte de Tools, instalar o Mendeley Site, ou na página do Mendeley Web, né, .com, na web, aqui nessa parte de downloads aqui, ó, Citation Plugin. Aí você clica aqui, ele vai abrir uma página secundária, até explicativa aqui e tal, e aí você get to Mendeley Site. Nesse caso aqui, eu acho que ele vai mandar direto pro Microsoft Online, tá? Que é aquela versão lá do... Aqui, ó, tá vendo? Ele é como se fosse... Ele vai pedir para instalar um aplicativo associado ao Word, tá?
Aí, assim, mesmo quem não tem aquela conta do Microsoft Online, eu acho que é legal fazer. Vamos partir logo para a parte mais atualizada da ferramenta, que eu acho melhor do que a gente tentar utilizar os outros modelos e de repente não dá certo. Quem tiver a versão do Word instalada na máquina, aí quando ele abrir isso daqui, vocês só sigam as instruções aí normalmente, igual eu vou fazer aqui. Só autorizando os passos, vai pedir de repente um login ali da conta do Microsoft, mas é só seguir adiante, tá? Vamos fazer aqui, ó, vamos lá, obtém agora, aí eu vou entrar com a minha senha pessoal aqui do Microsoft, sei lá, quem tem conta no Outlook, enfim. Mas aí tudo para chegar lá no Word, tá? Porque eu quero entrar no Word online. O Mendeley não funciona com o Google Docs, tá? No Drive, o Zotero funciona. O Mendeley não funciona. Tem gente que reclama, porque hoje em dia a gente está muito acostumado a usar o suite, né, do Google Drive. O Mendeley não tem essa associação. Deixa eu abrir aqui, eu acho que ele já... Eu vou por aqui que é mais rápido. Deixa eu botar aqui Office.com, já deve ter alguma coisa já. O meu login já deve estar ativo aí, vamos lá. Mas aí vocês façam o seguinte, é só ir seguindo as instruções do próprio Word, vai direcionando para lá, tá? Ele vai pedir autorização e tal. Para quem tem aquela versão oficial do Microsoft 365, Office 365, você vai só autorizar a inclusão de um aplicativo, eles chamam disso, acho que é suplementos, né? No próprio Word também, se você tiver o Word instalado na máquina, você abrir, aí tem alguma coisa lá, incluir suplementos, aí você pode pesquisar a Mendeley e ele vai aparecer, aí você autoriza a instalação e vai seguindo os passos ali, as instruções são bem simples. Então beleza, então eu tô logado na minha conta do Word Online, eu vou abrir aqui um documento Word qualquer, para a gente começar a criar aqui uma suposta tese, alguma coisa para a gente poder visualizar lá o processo de inclusão das citações. Tá, então tá aqui o documento em branco, não tem nada. Mas aí vocês vão perceber o seguinte, ó. Como eu já fiz a autorização da instalação do Mendeley Site, vocês vão vir aqui, ó, referências, tá? Podem clicar aqui. E aí ele já vai aparecer aqui, ó. Tá vendo esse Mendeley Site? Isso vai aparecer exatamente igual, seja na versão Word Desktop instalada ou até no LibreOffice, é bem semelhante, tá? No LibreOffice é a mesma coisa, você tem uma parte lá de inclusão de referências que você pode pesquisar também, ou bota lá, podem botar no Google assim, para quem usa o LibreOffice, Mendeley Site para LibreOffice, aí vai ter algum link lá do próprio Mendeley que vai direcionar, aí é só seguir as instruções, tá bom? Aí é o seguinte, acho que vai ter que é necessário uma configuração inicial aqui, vocês podem clicar, ele vai abrir essa janela lateral, vamos ver o que ele vai processar, que eu não sei se ele vai me reconhecer automaticamente, porque eu tô logado na minha conta, ele não reconheceu, mas vamos lá, eu vou precisar fazer um login, aí o que ele vai fazer? Ele vai me mandar, talvez pro aquele login da Elsevier, tá? Mas ele já fez tudo rápido aqui, eu só autorizei, tá? Mas ele processou tudo, aí aqui, ó, tá a minha listagem, tá vendo aqui, ó, as referências, todas as referências, a minha listagem exatamente como tá na minha biblioteca. Como eu reduzi aqui para ficar bem preciso as referências, para a gente usar como bons exemplos, acabou tendo, são poucos resultados, mas todos eles, se eu tivesse centenas, eles iam aparecer aqui da mesma forma, tá? E as pastas, elas permanecem aqui, ó. Tá vendo aqui aquelas pastas que a gente criou na aula de pastas? Elas estão aqui. Eu posso usar também como base, tá bom? Mas aí vamos fazer o seguinte, vamos deixar isso aqui por enquanto. Eu quero criar aqui um texto. Eu vou tentar ser o mais fiel possível para a gente não se preocupar de ficar digitando. Eu vou pegar um pedaço de um texto qualquer aqui e jogar para a gente usar como exemplo. Deixa eu pegar aqui, tem um site que é Revistas USP, que eu sempre consulto, que tem todas as publicações da USP, tem bastante revista boa ali. Deixa eu pegar, tô pegando aqui uma aleatoriamente, tá? Vou pegar só pra gente ter um bloco de texto e eu vou jogar no Word pra gente fingir que estivesse já no nosso produtinho final aqui. Deixa eu pegar aqui a revista de cultura audiovisual. Vou pegar um artigo qualquer aqui, representação de catástrofe pelo entretenimento, é interessante. Deixa eu abrir vou abrir o PDF.
Deixa eu pegar aqui, vou pegar. Geralmente nessa parte inicial tem bastante citação, né? Que é quando você começa falando do texto, aí também nessas citações aqui, ó. Eu vou pegar isso aqui como um exemplo. Eu vou fazer um copiar e colar bem grosseiro aqui e eu vou jogar lá no Word. Só para a gente ter isso aqui como base, esse conjunto textual como base para uma suposta tese que eu estou escrevendo, tá? Depois eu melhoro isso daqui, mas está bem já num estilo aqui bem próximo da realidade, né? Como a gente estivesse escrevendo mesmo um texto. Tá, depois a gente conserta, mas é isso daí. Então é o seguinte, quando a gente está escrevendo texto, né, produzindo, geralmente, no nosso caso aqui brasileiro, você tem um tipo de construção textual que incorpora esses elementos aqui. Você, quando está escrevendo, por exemplo, segundo livro tal, aí você pode incluir uma referência nesse padrão parênteses, aí o nome do autor, a data, ou só o nome do autor, ou de repente você pode incluir alguma coisa aqui, como essa parte aqui no final, que você no próprio texto você já bota o nome dos autores, e aí você só vai colocar o ano, tá? Tipo isso daqui. Acho que esses dois são os exemplos mais tradicionais de citação no corpo do texto. Tem aquelas citações também recuadas, mas aí daí no mesmo. A gente na aula passada viu todas aquelas anotações no bloco de anotações, que é basicamente isso. Você seleciona e você escolhe os blocos de texto, que aquilo cabe muito bem como citações recuadas. Você vai citar ali ipsiliteris o que o autor original disse, você só vai copiar e colar. Mas para todos os efeitos, isso aqui é um bom exemplo. O que eu vou fazer? Eu vou excluir isso daqui, mas vamos imaginar que eu fosse incluir uma citação, tá? Como a própria autora está incluindo aqui. Baseado no livro Voz de Chernobyl, aí como é que eu faria essa citação? O meu cursor está parado aqui, eu preciso citar alguém, tá? Aí nesse caso, bastaria, eu estou vendo todas as minhas referências, bastaria eu selecionar qual é a referência em questão que eu estou querendo referenciar. Então, eu escrevi o texto lá, baseados no livro Voz de Chernobyl, opa, aqui vai entrar uma citação. O aluno já sabe isso por padrão de metodologia científica, tá? A gente não vai entrar no mérito agora, mas ele já sabe exatamente onde que vai entrar a citação. Então, eu vou selecionar aqui, aí parei aqui o cursor do mouse e vou escolher qual é a citação. Claro que seria muito mais fácil, como eu estou usando aqui só um texto aleatório como exemplo, mas fica muito mais fácil se você está fazendo um texto real e produzindo, e você sabe exatamente quem que você vai citar, ou você se recorda, ou você já tem tudo isso organizado a partir daquelas próprias anotações que você fez no Mendeley. Aí você sabe, por exemplo, aqui quem é o autor em específico. Digamos que seja um autor, o tal do quadrado. Aí eu sei que o quadrado está aqui. Mas o que eu posso fazer? Faço uma pesquisa, ó. Quadrado. Aí eu, tá vendo? Botei algum nome e apareceu aqui. Aí eu clico e ele vai incluir, ó. Ele vai dar aqui como que a referência vai aparecer. Então, tem mais de um autor e eu vou incluir. Seleciono incluir. Certo? Tá, então o procedimento é esse. Mas vamos dar uma pausa aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos dar um passo atrás. Antes de fazer essa inclusão, a minha organização, eu tentei ser o mais preciso possível, vocês estão vendo aqui, eu tentei organizar isso da melhor forma. Mas antes de fazer essa inclusão, a gente precisa definir que tipo de estilo de citação que a gente vai usar. Então, assim, eu estou sempre trabalhando na lógica que, se a gente estiver trabalhando, produzindo textos em português, ou teses universitárias, dissertações, ou artigos que vão ser publicados em revistas brasileiras, essencialmente, que usam como padrão de formatação a BNT 6023, 6023, vocês vão usar padrão ABNT. Se for o caso de vocês estarem produzindo um tipo de material que vai ser submetido para uma revista estrangeira que usa um tipo de formatação anglo-saxônico, ou mandarim, ou cirílico, ou hebraico, ou qualquer outra coisa, mas um padrão específico deles, aí vocês vão ter que formatar o formato de citação adaptado a esse tipo de estilo, tá? Aí como é que a gente faz isso? Aqui, ó, tô com a abinha aberta, Mendeley, o Citation Settings, nas configurações. Quando eu clicar aqui, ele me deu, acho que o default do programa, como eu instalei agora, é o APA, que é o American Psychological Association. Essa APA é um dos principais estilos que é usado nas publicações nos Estados Unidos.
e aqui o formato de citação em inglês. Aí o que eu vou fazer? Eu não vou usar a APA, eu vou usar a BNT ou alguma outra. Eu estou usando aqui a BNT como base, mas vou mostrar como é que muda e vocês depois podem mudar para que for mais conveniente para vocês. Change Citation Style. Então quando eu clicar aqui, ele vai me dar algumas opções. Tá? Então tem aqui, ó, I3E, Vancouver, formato da Nature. Então, por exemplo, quem vai submeter um artigo para a Nature, a Nature tem um estilo específico de formatação textual que é própria dela. A maneira como vai aparecer aquelas citações no corpo do texto ou as referências lá no final, específica desse tipo de publicação de periódico individual. Tá? E aí vocês vão precisar descobrir qual é o estilo de vocês. Aqui tem a Associação Brasileira de Normas Técnicas, que é Português Brasil, que seria o nosso padrão aqui, tá? Mas eu já vou dar uma dica para vocês que é o seguinte: não usem esse formato, que é o meio que já apresentado pelo próprio Mendeley. Eu não gosto desse formato, porque a BNT, essa versão da 623, ela foi atualizada acho que em 2018, é a última versão. E aí o que acontece? Essas atualizações, elas dependem de um conjunto de bibliotecários que se organizam para tratar disso e tal. Mas depois, esses estilos, normalmente quem produz é a própria comunidade. Tem uma comunidade ali que gira em torno do Mendeley que cria esses estilos. Eu poderia criar um estilo e incluir esse estilo numa lista de estilos disponíveis no grande hall de possibilidades de estilos do Mendeley. Tá? O Mendeley incorpora isso no teu software. E aí, sim, tem bibliotecários que fazem essas referências dentro dos padrões da BNT 623, mas bem atualizadas. E aí eu gosto de usar, assim, minhas indicações. Federal do Rio Grande do Sul, tá? Ou USP, Escola de Comunicação ECA USP. Aí o que vocês vão fazer aqui, ó? Change Citation, e tem algumas opções aqui. Mas se eu for até lá embaixo, eu posso continuar buscando. Tá vendo aqui? Search. Cliquem lá no Search. Aí nesse Search aqui eu vou botar só assim, ó, ABNT. Ele vai me dar todas as ABNTs que tem disponíveis aí, né, que eu falei, nessa gama de opções dentro do próprio Mendeley. Aí tem Escola do Comando do Exército, Instituto Meira Matos, o FMG, os Federal do Paraná, Aí aqui, ó, essa que eu gosto, essa daqui, ó, Federal do Rio Grande do Sul, autoria completa. Ou vocês usam essa daqui, ou podem usar a da... Qual foi que eu falei? Da ECA, Escola de Comunicação aqui, ó. Universidade de São Paulo, Escola de Comunicação e Arte. Essa daqui. Aí vocês veem que, tipo, eu acho que tem uma norma até lá do FRJ que é da COP, se eu não me engano, porque isso é uma confusão também que gera muito lá. Os alunos perguntam assim, qual é a formatação que eu vou usar no final, seja do TCC ou da tese? Aí é uma profusão de formatos, porque lá na COP, por exemplo, tem uma norma da COP, tem uma norma da Poli, tem a norma do CIB e tem a BNT 123. Qual que eu uso? Aí eu sempre falo para o aluno, olha, para evitar confusão, consulta o orientador. Porque lá na banca, de repente, a comunidade ali, aquela área, está acostumada a usar um tipo de formatação que tem alguma adaptação própria. Então é melhor não fazer diferente, para não gerar essa celeuma lá na hora da defesa. Mas, em todos os casos, a norma do CIB, no caso do FRJ, é a norma vigente, é a norma autorizada institucionalmente. Se a unidade resolve criar uma norma própria, fica a cargo da responsabilidade da própria unidade. Então, por isso que isso tem que ter esse acordo com o orientador. Mas a norma é a norma do CIB, tá? E o CIB usa como padrão a atualização da BNT 6023, tá? De qualquer forma, como o próprio CIB não criou aqui uma norma sua, aí eu sugiro usar a norma da Federal do Rio Grande do Sul ou da ECA de São Paulo, da USP. Então, eu botei o FRJ aqui e não apareceu nada. E se eu botar por extenso, deixa eu botar Federal do Rio de Janeiro. Tá, aí tá vendo? Essa é a norma da COP, que eu nem sei quem criou, acho que foi um aluno também, se eu não me engano esse rapaz veio conversar comigo, mas essa norma já tá desatualizada, porque ela é bem antiga. Se eu botar Federal do Rio Grande do Sul, aí vão aparecer aquelas duas versões que eu indico. Reparem que tem uma autoria completa e uma autoria abreviada, e tem uma outra que é autoria nota. Eu acho a melhor opção essa que é a autoria completa, tá? Essa primeira. Ou da Universidade de São Paulo, tem mais de uma opção, tem essa aqui da zootecnia, do Instituto de Matemática, mas eu gosto dessa daqui, ó, da Escola de Comunicação e Artes, tá? Então assim, ou optem por essa da Escola de Comunicação e Artes ou da Federal do Rio Grande do Sul, autoria completa. Eu vou selecionar essa, tá? Que é o que eu gosto mais. E aí eu selecionei e vou atualizar o estilo de citação. Então assim, resolvi essa questão
do estilo de citação. Então, vocês entenderam? Para todas as pessoas que tiverem necessidade de publicar e formatar para um periódico específico, quando vocês forem mudar, façam a pesquisa, pesquisem o nome do periódico. Porque, por exemplo, I3E. Aí tem um periódico da I3E lá que tem um modelo específico. Ó. I3E, esses transactions, eles têm estilos específicos para cada um deles. Aí vocês vão selecionar. Deixa eu ver se tem New England Journal of Medicine. Não sei se tem um. Ó, tá vendo? New England Journal tem um estilo específico para aquele periódico. Então, quando vocês forem preparar um documento específico para submissão, já tentem buscar qual é o padrão usado por aquela revista. Qual é o tipo de formatação que a revisão, o corpo editorial prefere ou escolhe. Não adianta você mandar 6023 para uma revista da Rússia ou da China. Eles vão usar lá outro padrão. Então, eu estou usando, no caso nosso aqui, pelo menos grosso modo, a BNT versão brasileira. Aí ele automaticamente muda aqui a linguagem, tá? Brasileira. Se eu escolhesse uma revista, publicação francesa, aí ele ia mudar a citação para francês, mas ele faz isso de maneira automática. Definido isso, aí agora eu posso voltar aqui com mais calma e fazer as citações. Aí vamos retornar onde a gente estava. Baseado no livro lá de Chernobyl, o que eu falei? Era o livro do quadrado. Aí eu selecionei o quadrado, ele vai aparecer aqui, o meu mouse está aqui, posicionado onde eu vou incluir e insert. Quando eu inseri, ó, ele jogou aqui, ó, tá vendo? Silva quadrado, porque são dois autores, tá? E o formato tá bem padronizado aqui, tá bom? Aí ele me dá as opções seguinte, ó. Se eu quiser incluir mais outra citação, que às vezes você fala assim, é muito comum, por exemplo, na introdução, de acordo com trabalhos anteriores, conforme tal. Aí você cita vários trabalhos. Então você, de repente, vai ter uma sequência de citações aqui que você pode incluir outra referência. Nessa mesma posição aqui, né? Só uma atrás da outra. Aí ele dá aqui a opção de incluir referência. Aí eu vou incluir uma referência, aí é aquela mesma coisa. É mais fácil eu selecionar aqui uma entre tantas ou botar o nome lá, sei lá, Silva, faço uma busca e vai aparecer aqui o Souza. Tá vendo? Apareceu um Souza aqui, aí eu seleciono e incluo, tá vendo? Apareceu aqui, ó, na sequência. Então tô citando dois trabalhos, o do Silvio Quadrado e o do Souza. E eles dois estão aqui, ó. Se eu quiser, me equivoquei, se eu quiser excluir qualquer um dos dois, aí eu posso fazer a edição aqui mesmo, tá? E atualizo. Tá vendo? Eu excluí o anterior e mantive depois o secundário. Tem alguns casos que ele dá essa opção de editar a citação manualmente, porque isso funciona bem essa parte aqui, ó, quer ver nesse modelo de inclusão textual aqui, ó. Porque, quer ver, olha só, eu estou fazendo esse tipo de citação no corpo do texto, que é assim, através de autores como Nestrovsky e Seligman, aí nesse caso eu não preciso de novo repetir o nome dos autores em caixa alta, vai entrar só o ano, tá? Que é exatamente isso daqui. Só que no caso do Mendeley, ele não entende dessa forma, ele entende o seguinte, quando eu vou incluir uma citação, e eu estou usando aquele modelo lá da Federal do Rio Grande do Sul, eu selecionei aqui qualquer, sei lá, esse daqui. Aí quando eu incluo, ele faz de novo essa inclusão que eu falei, ele repete, é como se, vamos supor que aqui fosse, tá vendo? Conforme dois santos e dois santos de novo, ele vai repetir, então não faz sentido. A BNT não faz dessa forma, ela só bota o nome do autor, aí entre parênteses a data. Aí nesse caso, que eu tenho essa referência aqui, ó, eu vou ter que, tá vendo aqui, ó, editar manualmente. Ele vai perguntar, selecione para editar manualmente. Quando eu clicar aqui, ó, nesse override, tá vendo aqui, ó, apareceu o nome a replicação do nome, eu não vou botar, eu vou botar só o ano. Então eu edito manualmente aqui e salvo. Olha como é que vai, ó, tá vendo como tá aqui? Quando eu salvar vai mudar, ó. Tá vendo? Aí ele manteve só o ano. Aí isso funciona, e aquele override lá, que é uma edição manual, funciona nesses casos aqui, quando eu estou fazendo a citação direto no corpo do texto. Não é uma citação en passant, né? Ou uma citação recuada. Aí é simples de fazer dessa forma. É só escolher aqui a posição onde vai entrar a menção e escolher quem está sendo citado. Aqui, por exemplo, e portanto, o objetivo final desse trabalho conforme... Tá, aí vai entrar uma citação aqui. Aí eu vou selecionar a pessoa aqui. Aí reparem que aquelas que eu já citei, ó, que eu já estou usando, eles aparecem aqui, ó. Tá vendo? Tá ticado?
Então, citado. Nada impede que eu vá usar novamente essa mesma citação, mas ele só indica, tá? Então, eu escolheria, posso fazer a busca pelo autor, vai aparecer. Ou aqui também aquelas pastas que a gente criou, os favoritos. Como eu mudei ali, não tem muita coisa, mas é porque eu reduzi, mas as pastas estão todas aqui. Tudo aquilo que vocês incluíram lá naquela organização, então, é o espelho do que está aqui, tá? Deixa eu só dar uma atualizada aqui, porque como eu tinha separado, deixa eu botar aqui nessa coleção, vou botar, sei lá, capítulo 1. Beleza, deixa eu voltar lá para atualizar. Eu posso fazer essa atualização, atualizei lá no Mendeley Reference Manager, eu posso atualizar aqui, ó. Tá vendo? Update from Library, ele só dá uma atualizada rápida. E aí eu vou pegar, tá, agora na pasta eu tinha colocado no capítulo 1, né? Aí no capítulo 1 tem essas 3 referências, aí fica mais fácil de eu também saber de onde que eu vou tirar. Facilita um pouco. Não sei onde é que eu tava aqui, tá? Tipo, enfim, o trabalho de estado de observação, do doutoramento, tá, conforme, vou incluir uma citação aqui, aí eu seleciono, ou uma, ou duas, ou várias, quantas eu quiser, e elas vão aparecer aqui, aí eu só confirmo, e elas vão aparecer direto aqui, ó, tá? Beleza. Depois, mesmo que eu já estiver trabalhando em outra parte do texto, já fui lá na frente, já passei, mas se em algum momento futuro eu vou fechar esse documento Word, tá? Vou fechar. Quando eu abrir de novo, as citações vão estar aqui. Em vez de eu editar as citações manualmente, eu posso fazer todas as edições no próprio Mendeley. Então, tá vendo aqui, ó, tem essa bolinha. Então, aí o jeito mais fácil eu vou sempre trabalhar com essa coluna do Mendeley Site aberta. Quando eu precisar editar qualquer tipo de citação, mesmo no futuro, depois, não é exatamente isso aqui, eu preciso fazer uma correção, ou não são 3 autores, são só 2. Em vez de eu fazer uma edição manual, tipo, no teclado, eu vou deletar, eu posso fazer esse gerenciamento pelo próprio coluna ali. Então, aqui tá vendo? Ó, selecionei aqui, cliquei, ele já vai me dar aqui as opções, ou esse aqui, por exemplo, ó. Tá vendo? Eu não quero, a citação tá errada aqui, eu vou tirar. Então, eu excluo e atualizo. Aí ele some. Viram? Ou aqui, tipo, não são 3 autores, eu me equivoquei, são só esses 2 primeiros aqui. Aí eu atualizo. Aí ele vai atualizar aqui igual. Então, assim, eu não preciso editar no teclado, eu faço tudo usando o botão do Mendeley. Ele continua gerenciando as referências aqui. Tá? Então, assim, essas são as edições de citação no corpo do texto. E as referências bibliográficas, aquelas que aparecem lá no fim. Aí você vai ter, normalmente, um campo lá no final. Deixem isso para o final, tá? Assim, eu indico isso para os alunos. Não se preocupem com isso agora. Deixem para fazer como última parte. Até porque as referências estão sempre mudando. Quando você tiver o trabalho todo concluído, aí vocês vão gerar isso daqui. Então vai ter alguma parte aqui lá no final, na última página, que é referências bibliográficas, tá? Aí vocês vão incluir aqui, ó. Tá vendo esses 3 botões? Aí tem, ó, Insert Bibliography. Eu vou clicar lá. Aí ele vai me dizer, ó, a sua bibliografia vai ser incluída onde está o meu cursor, tá? O meu botão do mouse. Estou botando ele aqui embaixo, vou continuar. Aí o que ele fez? Ele incluiu todo mundo que eu citei no texto. Então eu usei aqui como um exemplo, a gente fez o quê? Esse, ó, Paterniani Rangel, eu lembro, e aqui o dos Santos. Foram essas edições aí meio que a gente fez. Tá? Então tá aqui, ó, Paterniani Rangel e dos Santos. Todo mundo que eu processei ao longo do trabalho inteiro, sejam 10 páginas ou 200 páginas, vão aparecer aqui. E esse formato é o formato automático, foi gerado usando o padrão ABNT do estilo da Federal do Rio Grande do Sul, que está bem atualizado aqui, porque tá vendo, ele inclui o link, o acesso, a data do acesso. Eu estou fazendo isso aqui hoje, eu atualizei esses links hoje, né? O de hoje é dia 23, no caso. Tá tudo bem certinho. Autor, último nome com letra maiúscula, aí aqui o título, ou o título da tese, ou o título da publicação, né, do periódico em negrito. Se tivesse um DOI, ia aparecer o DOI aqui. Esse formato tá bem preciso, eu gosto dele. Tá? Aí é isso aí, ou seja, você tem um documento Word pronto, tá? Aqui, claro que ele tá bem feinho, porque a gente só tá fazendo meio atabalhadamente de exemplo. Mas no final, eu fazendo um trabalho correto, ele estaria já pronto para... Vou imprimir e vou mandar, e vou submeter. Então é isso. Entenderam aqui esse processo das referências?
Claro que depois, assim, ó, qualquer edição. Eu costumo deixar as referências bibliográficas para o final. Mas se eu posso colocar, à medida que eu for incluindo novas coisas, eu posso também manter lá. Então, por exemplo, faltou aqui uma referência. Tragédias mundiais. Aí eu vou incluir aqui, sei lá, alguma coisa. Deixa eu voltar aqui em todas as referências. Faltou incluir esse camarada aqui, o Rocha. Vou incluir o Rocha aqui, ó, onde eu estou botando na Tragédias Mundiais. Tá vendo? Ele incluiu o Rocha e o Vaz aqui. Aí o que vai acontecer? Lá embaixo, ó, eles vão aparecer aqui, ó. Ele vai atualizando automaticamente. Eu não fiz nada. O sistema tá fazendo automaticamente. Ele já incluiu os autores aqui. Bonitinho. Aí, assim, mais fácil. Aí o trabalho, imagina o trabalho que dava de fazer isso manualmente, porque antigamente você tinha que fazer isso, não tinha Go acadêmico, não tinha nada que gerasse referência automática, você tinha que fazer isso tudo na mão. Era uma chatice. Perdia-se muito tempo, você demorava dias para fazer uma página só disso daqui, que você tinha que pesquisar toda. Hoje a gente tem que ter um trabalhinho também de fazer essa busca, de fazer um controle bem legal dessa organização aqui, mas é muito mais simples, assim, não tem nem comparação, muito mais rápido. Eu acho que, assim, é só isso daí. Então explorem, ó, os botões são simples. Aqui você tem, ó, 3 abas, basicamente, referências, que estão todas a lista de tudo que você tem como um espelho do que está aqui, tá? Exatamente igual. Você pode selecionar pelos favoritos, pelas coleções, elas aparecem aqui os grupos. Os grupos eu não criei porque eu estou deixando para uma aula adiante, porque eu estou esperando vocês entrarem no curso para a gente criar os grupos entre nós, para a gente usar como exemplo. Mas apareceria aqui da mesma forma, como isso daqui, ó, como se fossem coleções, pastas específicas com um conjunto determinado de artigos, tá? Então você tem todas as opções aqui de consulta, ele indica o que você já usou, tá tudo bem organizado. Os padrões de citação, a configuração para mudar o estilo, tá? E assim, ó, mesmo que eu tenha feito um texto todo na BNT, mas se futuramente eu precisar mudar esse estilo, eu vou mandar para versão Vancouver. Quando eu atualizar, ele vai atualizar aqui igualzinho, ó, tá vendo? Formato Vancouver é assim, ó, você não cita, você não dá um número, o nome do autor, você indica como número numa sequência numérica de quem que você está indicando. Não aparece em ordem alfabética, ele aparece em ordem de apresentação. Aí então eu fiz aqui nesses moldes e ele atualizou. Então assim, vai depender do estilo de citação que vocês quiserem utilizar. E é fácil de alterar, é só mudar aqui. Tá? Seja para BNT ou qualquer outra, vai fazendo as alterações aqui. E quando tiver tudo pronto, aí vocês podem fazer, nesse caso da inclusão das biografias, tá aqui, ele vai gerar essa lista automática. Ou para quem quiser fazer como eu estou fazendo aqui já, não, eu gosto de ver como é que vai ficar, eu já vou fazendo e vai aparecendo, então beleza também, tanto faz. Tá? Aqui nessa rodando não tem nada demais não, então é isso. A única coisa que eu depois vou confirmar com vocês é o seguinte, tinha-se uma preocupação de, no final, tô com o documento Word finalizado, então eu vou imprimir, vou guardar um DocX, ou vou imprimir em formato PDF, vou mandar para submissão. Tinha uma preocupação que às vezes, quando você está criando esse tipo de documento, pode ser que ele gere uns metadados ali nos bastidores do documento, coisa que a gente não está vendo o robô ver, mas alguns dados pessoais. Então, por exemplo, aí ficaria complicado eu mandar um artigo para submissão de revisão por pares duplo cego e alguém conseguir enxergar lá que eu sou o autor. Isso pega mal aí nessas grandes concorrências de publicação, nessas grandes revistas, isso é primordial, esse tipo de preocupação com a privacidade dos dados. Aí depois eu vou... Só isso que foi faltando, porque eu realmente, nessa versão, eu não lembro como é que se faz, eu vou confirmar depois. Mas quando você imprimir, porque na versão desktop antiga tinha, você suprimia esses dados de privacidade quando você está fazendo tudo no Mendeley, porque ele está sabendo, a biblioteca do Mendeley minha, do Moreno, ele está fazendo as edições tal, aí para evitar de aparecer qualquer informação que aquele documento foi gerado a partir de alguma biblioteca minha, ou qualquer informação pessoal minha, não ter nada nos metadados do documento. Depois eu criei um vídeo adicional explicando sobre isso, se for possível, porque talvez eles não tenham nem nessa versão aqui, isso não seja um problema. Acredito que talvez, se for um problema, com certeza tem alguma solução que a comunidade é bem restrita em relação a isso, assim, bem atenta em relação a esse tipo de rastreio de dados, tá? Então é isso. Eu acho que a gente, de certa forma, finaliza aqui o Mendeley em termos de explorar todos os elementos possíveis do que a ferramenta oferece. A única coisa que faltando
é justamente a parte de grupos que eu falei. Eu optei por não incluir os grupos agora porque eu quero que vocês participem dos grupos. A gente vai criar grupos entre nós ali, como exemplo, mas não impacta nada, porque os grupos vão ser mais ou menos como essas coleções. São pastas que as pessoas estão compartilhando em sincronia. Mas todo tipo de anotação, as edições dos metadados no info, dos elementos, aí todo mundo vai conseguir visualizar um do outro, tá? Vocês não vão perder nada. E na hora de citar é indiferente, vocês vão selecionar a referência como ela tiver finalizada aqui, tá? E aí, assim, todos os botões possíveis a gente meio que percorreu aqui. Busca, filtro, as tabelas, os botões aqui simplificados da coluna, como adicionar, o que tem um notebook e por aí vai. Qualquer dúvida que vocês tiverem, botem lá no fórum, a gente vai conversando sobre, vai solucionando. De repente, às vezes os próprios colegas já resolveram dúvidas similares, não fiquem com nenhum tipo de vergonha, botem lá. E a partir daqui, de repente eu deixo para o final do curso, à medida que vocês forem colocando dúvidas ou questionamentos no fórum, aí eu deixo para o final fazer uns vídeos de ou coisas bem específicas ou macetes. Por exemplo, como é que eu faço uma citação de uma legislação, porque tem muita gente que usa legislação. Aí eu tenho que criar um tipo aqui específico de inclusão de documento para editar, então esse tipo de coisa a gente pode ver com calma depois. Eu faço um vídeo adicional só com essas pequenas dúvidas. Mas aí o módulo Mendeley finalizo aqui, agora a gente vai para o módulo Zotero, tá bom? Então a gente vai se ver lá na próxima. Um abraço, tchau, tchau.